Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares. Porque, como diz o Evangelho, esse momento é um banquete espiritual aonde nós iremos entrar em contato com os ensinamentos do Cristo, nos mostrando o caminho, nos instruindo acerca da realidade que estamos inseridos, nos vínculos que nós temos com o plano espiritual e com o plano material. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, nesse momento, me intuir com bons pensamentos para ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, eu vou finalizar o item 4 e já entro no 5, que é o divórcio, né? A gente finalizando esse capítulo 22, tá? Que é a indissolubilidade do casamento. Nós fizemos o item 3 e agora o item 4, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no... Será, então, supérflua a lei civil e dever-se-á volver os casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, não absolutamente se opõe a que ela seja um corolário de lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhe a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Bom, a coisa é tão séria que está falando aqui, todas as partes do Evangelho são muito sérias. E não é pouco, não, é muito. Tá? Porque nós não somos capazes ainda na Terra de ver, tá? De ver o que vai reverter essas condições. Porque ele está falando aqui do que pode ser feito, né? Dos casamentos que são desfeitos. Então, ele usou uma palavra, eu ia enfatizar ela, mas vocês ouviram muito bem, crime. Quando nós vamos olhar em crime, se vocês forem fazer a analogia dentro da condição que está sendo falado aqui, o que é criminoso? Logicamente, se eu for buscar no dicionário, nós vamos saber que é aquele que comete, né, um crime que vai, aqui na Terra, que vai trazer prejuízos, né? E vai afetar
o convívio nas relações interpessoais. E tem vários tipos de crime. Mas aqui no Evangelho, quando nós vamos fazer essa leitura, vai dar para a gente entender os crimes que nós cometemos devido à nossa invigilância, da nossa pouca observância em cima das leis. Então, quando nós vamos olhar a lei mosaica, vocês podem ver que o Cristo também preside ali, e as leis, ela vinha com caráter punitivo, tá? Se bem se voltar 300 anos depois ali, antes, praticamente aí dá 500 anos, mas antes, houve na Terra, tá? Também começa-se ali contar também regras, leis, que logicamente regularia um povo, tá? Que era todo desgovernado, com um sistema brutal e que precisaria de leis rígidas, tá? E aí nós vamos perceber agora que o Cristo, quando ele vem, na segunda revelação, ele vem como legislador. E aí ele fala da seguinte forma: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Tá? Se ele falasse contrário, logicamente ele poderia ser crucificado antes do dia. Então o Cristo começou-se num processo pedagógico desde Moisés a, logicamente, dar uma direção para que se cumprisse todos os ensinamentos, em épocas diferentes. Olha lá o que está falando, tá? Dentro dessa condição. E aí, se a gente olhar um pouquinho mais, aprofundar, nós vamos entender, dentro dessa ordem, se nós partimos nas relações interpessoais dos conflitos que nós temos aqui na Terra, iremos perceber aonde está a causa. Já que nós estamos num planeta de provas e expiação, né? De causa e efeito, para nós entendermos, e o Evangelho está direcionando a gente para isso. Tanto é que o único meio, tá, de nós conseguirmos conversar, abrir um diálogo com esses irmãos, é instrumentalizando com ele de forma correta e explicando, orientando através do Evangelho. É o único meio, tá? É a instrução necessárias a esses espíritos que viveram em épocas diferentes e em cada situação ele foi adquirindo, né, no aprendizado, coisas boas e coisas ruins, tá? Vocês já repararam que aqui na Terra, muitas vezes, nós focamos só nos problemas, e não focamos na solução. E o Cristo vem nos trazer todas as instruções necessárias, começou a falar sobre as leis de Deus, tá? E nos avisa, tá? Isso porque eu não cheguei em Kardec. E ele mesmo fala: mandarei um outro consolador que ficará com vocês e vos explicará de forma mais clara. E nós entenderíamos que foi Kardec. Tá? Só nessa parte são vários itens, gente. É o que toca o espírito do outro lado e ele vai compreender. Tem espírito que vai falar assim, ó: mas será que eu vou ter condições? Porque eu fiz muito mal. Tá? E eu estou trazendo essa lição de conformidade com o que o Espírito falou. Eu não vou conseguir, vai. Se nós estamos dentro de uma doutrina que é reencarnacionista, e a prova disso somos nós,
foi dada a condição para cada um de nós reencarnarmos, não fazer tudo que a gente tinha feito diferente agora, revivenciar, mas deu como se dá uma folha em branco para nós, e Deus falou assim, vai lá, Dalma, escreva uma nova história. E aí, Deus não fez só isso, Deus fez mais. Nos mandou o Cristo agora, tá? Como direcionando cada um de nós a essas verdades que são imutáveis, tá? E nessa parte da indissolubilidade do casamento, ela vai mais além, tá? Não seria só das relações de homens e mulheres, seriam das relações que nós temos, dos vínculos que nós temos de todas as situações, né? Aonde nós, de diferentes formas, interpretamos, verbalizamos, criamos situações aonde há, logicamente, conflitos, né? Mas o casamento está bem destacado para nós entendermos, e ali vai vir toda a história de um espírito imortal que veio e tem a chance, como cada um de nós, de vivenciarmos situações gradativa para aprendermos a amar. Isso é o amor. É esse amor que fala lá, que está sendo falado no Evangelho. Não é esse amor que eu verbalizo de um homem com a mulher, de um pai com o filho, mas o amor incondicional, delegado por Deus. E aonde o Cristo vai e verbaliza. Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, quando nós lemos cada situação dessa, os espíritos que estão nos escutando começam a entender a causa raiz do problema. Então, é isso que nós temos que fazer, é isso que pede a codificação, para que nós organizássemos da forma que foi organizado, tá? O planeta, que traz uma condição, uma evolução pedagógica, uma construção criada por cada um de nós, e aonde nós, submetido ao campo de prova, dali experimentamos. E Deus foi fantástico. Criou toda uma estrutura, preparou cada um de nós com 5 sentidos, para que nós sentíssemos a maravilha do amor de Deus para com cada um de nós. Essa é a doutrina espírita. É isso que os espíritos querem ouvir. Mas o que é desse amor que fala para que a gente vivencia um com os outros, mas nós só falamos? Mas não é esse amor que está falando o Evangelho. É o amor incondicional que rege todo o sistema. E o que Kardec fez? O que é Deus? A primeira pergunta. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ali nós vamos entender como que se resume. E aí né? Deus manda para nós, reencarnamos e vamos aprender a ser pai. Vamos aprender a ser mãe. Tá? Vamos aprender a respeitar. Vamos desenvolver a caridade. Como subentendia Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Como que o Cristo entendia a caridade? Benevolência para com todos. Nós somos isso? Não. Ah, mas eu faço a caridade. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para Deus. E é nessa condição que o Evangelho vem, nos traz informações riquíssimas que toca o espírito e traz luz, não só para o espírito encarnado,
mas para o espírito desencarnado, tá? Aí, vou terminar aqui essa parte do divórcio para a gente ter uma noção. Aí o item 5, que é o divórcio, ele fala assim, ó, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Então há uma organização por trás disso. E a lei humana só vem dar cumprimento, tá? Dar cumprimento a isso. Porque não tem mais jeito, tá? E nós temos vários casos, várias leis humanas que regularizam isso. O que eu não vou falar que tem muita coisa por trás disso. Mas muita, não é pouca coisa, não. Tá? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou a lei divina. Olha lá o que ele está falando. Que não se levou a lei divina. Ah, mas ai daquele que contrariou a lei divina. E aí eu falo assim, eu sou santo, no modo de dizer, tá? Que cada um de nós tiramos as conclusões em cima disso. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aquele que dos seus chefes, que por autoridade própria em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Cada caso a gente vai lembrando, mas eu lembro da minha avó, o casamento do meu avô e da minha avó, que é a mãe da minha mãe, parece que naquela época era arrumado. E minha avó mas falava do velhinho. E quem foi dar a notícia para ela que o meu avô tinha morrido, fui eu. Rapaz, a hora que eu falei para a velhinha que o meu avô tinha morrido, essa velha descabelou tudo e falou, nossa, ela amava o velhinho. Então, aqui dentro dessas conclusões, nós estamos vendo o Evangelho nos falando de casos e casos. E o amor nasce da convivência. Aquilo que se pensava que ela não amava, ela amava, conviveu com ele mais de 60 anos, eu acho, não sei, 50, 60, não sei, daquela época. Então, é nessa condição que hoje estamos numa época diferente, e aí nós arrumamos confusões, tá? E aí que cada um de nós possamos tirar as conclusões de atos. Por isso que nós temos que observar, e muitas vezes nós não observamos, não fazemos a análise, e os espíritos que estão do outro lado vêm, tá? Num ímpeto de cobrar, mas não sabe o mecanismo de como funciona isso. Mas agora, o que o Evangelho está falando? Nos alertando. Não falou naquele item do crime, mas eu sou criminoso. Frente às condições das reencarnações sucessivas que nós tivemos, nós fizemos coisas boas e coisas ruins. Infringimos leis morais, aonde essas leis morais se tornaram crimes frente às leis que regem o planeta. Então, aí eu vou de entender o que está acontecendo do outro lado. Imagine se eu for para um trabalho mediúnico e vou só para o campo de ataque com os espíritos, né? Falando de obsessor, e aí esquece que o obsessor está bem ali. Tá? Está bem ali. É preciso que ele entenda como funciona essa engrenagem. Isso eu estou só no Evangelho. Porque para tirar essas informações dentro do Pentateuco, é preciso fazer as observações necessárias e estudar muito. Porque na doutrina espírita, o que subentende? Eu vou ser bem claro. Subentende da seguinte forma. Os livros complementares são lindos, ótimos, eu estudei, mas subentende
que quando eu vou para essas obras complementares, eu estou em cima da base estudando elas. E aí o próprio Evangelho coloca para nós uma parte lá que fala assim que precisamos construir uma casa sobre uma base firme. Tá? Então aí nos traz a informação, eu tenho uma doutrina. E essa doutrina, ela é reencarnacionista, nos traz todos os ensinamentos que estão contidos lá na obra básica. Então, eu ponho ela para o lado, não, eu vou lá, nossa, que lindo! A doutrina espírita é a coisa mais linda do mundo. Eu chorava constantemente conforme quando eu li os livros e começava a... Mas eu também enxergava o grau de responsabilidade que estava sendo naquele momento que eu buscava a informação que eu teria que incorporar. Para, logicamente, trazer essas verdades e ajudar o plano espiritual. Tanto é, eu acho que eu falei ontem no estudo e falei em outras vezes, foi quando o André Luiz entra em contato no filme Nosso Lar e no livro, ele fala, né? O mentor espiritual dele fala, estamos preparando um irmão na Terra, né? Que vai fazer essa ponte, essa ligação do plano material com o espiritual, para que nós pudéssemos dar continuidade, exemplificando e falando para os encarnados que nós não morremos. E aí nós tivemos essa grande obra do Chico, nós tivemos a pedra, né, fundamentada pelo próprio Cristo. E muitas vezes eu relego ela e não tenho a base necessária para entender o que está sendo falado nas obras complementares. E pasme, o único meio de abrir diálogo com os espíritos é o Evangelho de Jesus. O único. Tá? Dentro da base. E aí, se eu não fazer isso, eu não conseguirei confortar os nossos irmãos que estão do outro lado pedindo socorro. Porque eles querem saber por que tantas dores. Tantas dores. E a doutrina espírita veio trazer essas verdades. Mas vamos continuar aqui. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres. Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Casos e casos. Nós não temos condição. Então, quer dizer que, quando eu vou lá para estudar, e tem uma pergunta do livro do Espírito que ela fala assim, ó, o espírito, ele volta, ele vai retroagir? Não. Ele estaciona. Tá? Então, quer dizer, numa situação dessa, que estamos comentando aqui, do divórcio, de um problema de qualquer natureza, nós teríamos que retornar em outra encarnação e resolver. Então, quer dizer, o tempo, tá? Ia demorar mais. E é nesse intuito que agora o Cristo verbaliza através das lições do próprio Evangelho e fala lá assim, ó, se não me engano, os trabalhadores da última hora, trazendo as informações da seguinte forma, ouçam aqueles que podem ouvir, que vejam aqueles que podem ver. E trouxe
o estudo, a análise das obras basilar, para que nós entendêssemos que essa era oportunidade única. Tanto o Chico como o Divaldo falavam assim, irmãos, tem um monte de gente querendo o nosso lugar. Então a responsabilidade agora seria maior na condição do espírito mortal que foi dado o conhecer para que não pudesse perder a oportunidade redentora de encarnar e fazer novamente, escrever uma nova história através da vivência do espírito. Tá? Então, é nessa condição que nós precisamos analisar. Acrescenta, porém, no princípio que não foi assim, isto é, na origem da humanidade. Como os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade e da ambição. Nenhum ensejo dava o repúdio. Então, se a gente for analisar no passado, muitas condições, em alguns lugares não tinha. Mas hoje tem, e algum tempo atrás, ou alguma história, em algum país, tem aqueles que unem-se um com o outro. Eu já vi casos, nós sabemos disso, que se uniram pela posse, pelo que o outro tinha. E, logicamente, muitas coisas não funcionam. Então, vai mais longe, específico o caso em que pode dar repúdio, o do adultério. Essa palavra também, é preciso que a gente volte no dicionário e vê o significado dela, da mesma forma quando eu falei do divórcio, do casamento, para que nós nos tomasse conta, tá? do que está sendo falado no Evangelho e na condição que nós casamos hoje. Não é só do marido e mulher, nós casamos com as responsabilidades com os filhos, com o emprego, né? Com o serviço para viver num grupo social, tem muitas coisas. Num grupo de trabalhadores espíritas, que sejam não só espírita, mas dentro das casas de oração, seja qual ela que for. Então é preciso que nós tenhamos noção do que é esse casamento, porque o divórcio é um rompimento. Tá? E esse rompimento muitas vezes é doloroso. Gera conflitos e mais conflitos. Ora, não existe adultério onde não se insere afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se ter em vista os costumes e o caráter do homem daquela época. Então, nós precisamos trazer toda a noção, toda a interpretação de diferentes épocas. Opa, mas o Espírito que está falando aqui, eu vivi também naquela época. E como que é os obsessores a quem eu estou falando, como que eles eram? Estão lá naquela época. E pasme, a coisa vai longe. É preciso voltar lá e estudar aquelas notícias históricas. Esqueceu, né? Nós vamos chegar lá. Eu estou preparando também todo o material em cima para trabalhar e mostrando, né, de como funciona, mas por dentro daquelas notícias históricas, eu quero mergulhar em cada uma delas, porque foi o que eu fiz. Né? Em cada um, os fariseus, os saduceus, todos aqueles povos, porque o Cristo já vai lá. E por que ele ia? Porque cada um tinha um costume. Qual que é o nosso problema hoje? Nós não respeitamos as religiões, nós não respeitamos o pensamento. É dentro dessa condição que é a verdadeira caridade, como subentendia Jesus, benevolência para com todos. E vamos reclamando dos espíritos obsessores. Eles têm culpa, gente? Na lição está provando que não, mas o encarnado sim. Então, a lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação, querendo abolir o uso bárbaro, né, a mudança forçada do espírito, né, encarnado. Precisou de uma penalidade que a substituísse e encontrou um opróbrio que adviria da proibição do segundo casamento.
Era lei, gente. Tá? Se nós formos ver qual que é a questão dos espíritos, se a gente for estudar um pouco, é preciso aprofundar isso. O que é que o espírito obsessor, o que ele está agindo? Se nós formos olhar e voltar lá na lei mosaica, por isso que tem que estudar o Novo Testamento, estudar o Velho Testamento, para entender quem fez isso, o Cristo, gente. E Kardec foi trazendo lá, o nosso problema é que muitas vezes nós vamos pulando e não bebemos dessa água que vai saciar a nossa sede e entender e facilitar o conhecimento desses espíritos. Tá? Então, era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas como todas as leis dessa natureza, tinha que passar pela prova do tempo. Os espíritos do outro lado estão em que tempo? E aí, se a gente ver toda a situação, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, ainda está dentro daqueles irmãos que nos olham, mas que agora a oportunidade redentora é de mostrar para cada um deles como vem a doutrina dos espíritos e esse evangelho trazer toda a explicação necessária para esses espíritos. Então, vamos lá agora, o livro dos Espíritos, na questão 178. A questão 178, gente, ele está falando da encarnação dos diferentes mundos. Podem os espíritos encarnar um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Os espíritos respondem, sim. Quando em missão com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar o meio de se adiantarem. Tá? Então, ele fala assim, ó, porque tudo o que está acontecendo na nossa vida, tá, foi criado por nós mesmos. Se eu for ler aquela parte das vicissitudes, tem muitos irmãos que esquecem, não bebe aquela água para tirar, e aí é mais fácil falar que é os espíritos, tá? Mas é o espírito encarnado. Todos os problemas que nós tivemos das outras encarnações, ela está relacionada à nossa vivência hoje, tá? Porque o homem portador do conhecimento agora, ele pode reverter. Então, os problemas são criados por nós mesmos, tá? Então, quando nós viemos para essa encarnação, tudo foi combinado com nós mesmos. Nós aceitamos de comum acordo que eu viria com a minha esposa, eu teria os filhos, tudo. Se eu for lá na Gênesis estudar, eu vou ver que aonde se opera Deus é tudo organizado. Se eu pegar esse universo do meu corpo, os médicos, quando olham, eles ficam maravilhados de tanta organização. Agora, tirem toda essa estrutura do planeta, de um corpo belo, preparado para receber esse espírito, e nós fazemos o que nós fazemos aí. Nos rebelamos, né? É um atentado, é um crime contra o nosso próprio corpo quando as coisas não acontecem da forma que nós queremos. Aí começamos a nos agredir. Ou, se duvidar, culpar a Deus. Então, a pergunta, ela está falando que é uma missão de auxiliar o progresso, caso aceite alegres as tribulações da existência. Tem espírito que você fala do outro lado, ele fala assim, mas será que eu vou conseguir? Ele sabe, tá? Ele sabe. Porque conforme eu estou lendo aqui, trazendo a instrução para ele, ele começa a ter essa noção, né?
Mas Deus, que é todo amor e bondade, ele organiza toda essa situação. Tem encarnado aqui, que às vezes eu fico olhando nesses vídeos no YouTube, ela falou, gente, não tem importância não, porque a encarnação, a gente esquece tudo. O espírita, não é questão de esquecer de não se lembrar, mas de ver a responsabilidade que temos. Que é nisso que a doutrina espírita está trazendo para nós. E o espírito do outro lado, ele sabe da responsabilidade, ele começa a temer. Porque eles olham para a gente, eles muitas vezes se comprazem, tá? Tem espírito que ele está ali ligado a nós, ele sabe, principalmente um médium, que a responsabilidade dele é grande com relação a essas testemunhas, porque há todo um preparo dentro do centro para que ele organize, ele tem essa chance de exercer a mediunidade com Jesus e, logicamente, instruir esses espíritos. Então, se eu estou lendo o livro, os espíritos que nos acompanham estão ali também se instruindo. Agora, se eu parto para o outro lado, exerto uma mediunidade totalmente descontrolada, eu vou arrumar uma confusão danada. Tá? Tanto é que está lá no Novo Testamento. Eu sabia, gente, que eu li junto com um amigo, nós abrimos, falou, meu Deus, o próprio Cristo avisa, não mexam com os espíritos sem saber, porque ele voltará de uma forma mais intensa, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, o que Jesus fez? Tanto é quando ele termina o livro dos espíritos, pede imediatamente que Kardec começasse a escrever o livro dos médiuns. Tá? Então, nessa condição que eu estou falando, o espírito ele começa a entender agora o motivo das dores dele, e ele pergunta, será que eu vou ter chance? Eu terá? Sim, terá. Mas a outra situação, que tem espírito que sabe, e ele teme reencarnar, porque aí eu preciso entender que eu estou num planeta de provas e expiação, o mecanismo como funciona, e ele sabe muito mais do que eu. Gente, só para vocês terem uma ideia, o meu espírito sabe muito mais do que isso. Eu estou preso num corpo físico com limitações que são necessárias, porque o meu espírito, o que eu ia fazer em conformidade falando, porque a doutrina é dos espíritos, não é do Dalmo. Seria um dano tremendo se cada um de nós verbalizasse e falássemos assim, ó, eu sou o espírito fulano de tal, agregaria aquele monte de encarnados e ali haveria processos de obsessão, que aí quando a gente vai ler lá no livro dos médicos, esquece, né? Os tipos de obsessão. E tem uma que ela é muito clara, que ela advém daqueles que estão em volta. Porque quem faz o médium são aqueles que convivem com ele. Vocês não têm ideia do que é que está sendo falado, que essa doutrina está trazendo. Tá? E aí, por esse propósito meio de se adiantar. Então, ele coloca a situação porque essa reencarnar em outros planetas também seria uma condição para que o espírito possa evoluir. Então, tem que ser de comum acordo. Tá? E Deus prepara tudo isso. Há casos, relatos do Chico, de espíritos, porque o Chico trabalhava no plano material e também no plano espiritual, como qualquer um de nós. É que nós não lembramos. Nós não lembramos, tá? E aí, teve condição que o Chico, ao conversar com o espírito, ele fala assim, eu vou te achar e acompanhar para te ajudar na sua caminhada. E o Chico fez isso porque eu perguntei para aquele filho dele. E olhei lá na rua, ninguém viu, só eu e o filho dele. Essa rua aqui era lotada, né? O filho dele virou para mim, eu tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas. O Chico atendia até o último. Quem que eram os espíritos que o Chico falava que ia ajudar? É aqueles irmãos que buscavam a sua casa para entender a dor. Foi um compromisso que o Chico fez no plano espiritual para dar suporte a esses irmãos. E tem livros que ele relata
Ele relata lá dentro das conversas que ele teve com o espírito, ele encontra o espírito na carne, e na hora que o espírito chegava lá na casa dele, citava o nome. A família entrava em desespero. Como é que o Chico sabia o nome? Agora eu estou relatando um pouco do que foi o compromisso do Chico, lá no plano espiritual, reencarnando, e o porquê ele atendia todos aqueles que estavam lá, que iam na sua porta. Era justamente nos trabalhos mediúnicos, e que o Chico, ao dormir, o corpo físico voltava para o plano espiritual, com o seu espírito, com toda a estrutura de conhecimento e evolução, conseguia lidar e conversar com cada um daqueles irmãos. Mas não, você está falando de 4.000, 5.000 que estava na porta, aí eu preciso estudar na base qual é a capacidade do espírito fora da carne, dos espíritos evoluídos. Tem também no livro dos médiuns. Na Gênesis, se aprofundar, vai falar. Então, aí a gente já vai entender a evolução do Chico. Era muito grande. Então, ele já tinha um trabalho que ele tinha assumido no plano espiritual, e esses espíritos reencarnaram e ele vier. Aí vocês vão ver a responsabilidade que tem um médium ou de qualquer um que trabalha, mas essas mediunidades fora da mediunidade com Jesus, vamos nos complicar. A 178A, Kardec ainda começa, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Olha o que ele pergunta. Os espíritos podem conservar estacionários, eu falei isso lá, mas não vão retrogradam. Em casos de estacionamento, a punição dele consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Gente, vocês não sabem da situação que tem, porque tem espírito que não quer. Fala para ele de reencarnar, ele foge. Ele não quer. Então, Kardec fez essa pergunta porque dentro do livro dos espíritos, ele pergunta para os espíritos qual é a melhor forma de evoluirmos. Os espíritos falam reencarnando. E agora ele devolve. Olha como que é importante eu estudar isso, fazer esse ir e vir para compreender o que é essa doutrina. Para me preparar para ir para um grupo mediúnico e saber o que é que eu estou lidando. Quem que é aquele espírito? Tá? A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Eu descobri isso quando eu estava lendo em confronto, porque eu lia e estudava os 3 livros ao mesmo tempo. O Evangelho, eu confrontei ele com o Novo Testamento. Vocês vão falar, eu tinha 25 anos. Vertia, eu chorava. Aí depois, na hora que o senhor Aécio me trouxe o livro dos médios, aí eu entrei em desespero. Porque eu questionei aqueles médios a quem eu convivi e perguntavam, eles não respondiam para mim o que eu queria saber. E eu perguntei para os espíritos, por que eu não encontrei a doutrina espírita antes? Não era o tempo. A árvore não produz frutos antes do tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os espíritos do outro lado também estão no mesmo processo. No mesmo processo. Tá? E essa condição que do mesma coisa que o médium, ele pode parar, se entregar aos valores materiais, esquecendo dos morais, o espírito do outro lado sofre a consequência dos abusos que fez em encarnações sucessivas, em condições que foi dado por Deus para que ele pudesse evoluir espiritualmente. Conforme eu for falando assim, vocês vão entender a responsabilidade do que é essa doutrina. Tá?
Então, a 178b, ele fala, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? O que falir em suas missões e em suas provas. O Espírito terá quantas chances ele precisar. Aí vocês querem ouvir do Cristo? Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. A casa do Pai possui muitas moradas. Vocês não têm ideia, perdão, nós não temos ideias do que o Cristo falava e que Kardec traz agora de informação para que nós sejamos firmes, peguemos nos braços do Cristo, porque Ele está conosco a todos os momentos. Tá? Então, os espíritos que já viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias, podem voltar ao mundo menos elevado, que se com a missão de transmitir suas experiências. Está vindo um monte, tá? Está vindo um monte. Pasmem, não olhem os espíritos que sabem com sinal de evolução. É sinal de compromisso de um espírito endividado que precisa agora trazer essas informações de forma mais clara, concisa, para que aqueles possam entender. Então, quem que Kardec fez? O que é codificar? Ele fala de forma mais simples para que eu entenda as palavras. Os espíritos que trabalham sob o comando de Jesus, eles respiram o amor, eles respiram a caridade, eles respiram Deus na sua infinita misericórdia. Eles são o amor em toda a sua pureza. Tanto é que todas essas lições feitas com clarezas traz aos espíritos conforto, mostrando que Deus é amor e bondade e que Jesus é nosso modelo e guia. Sigamos Jesus. Estudemos Kardec para entender Jesus. Tá? Então, pode ainda voltar a mundos inferiores por provas, tá? Peguem aí, ó, o Bezerra de Menezes, ele foi convidado pelo próprio Cristo. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Mas o Cristo também sabia o que ele estava falando. Porque Bezerra, quando ele volta para o plano espiritual, a primeira coisa que ele pergunta é do filho. Ele tinha um filho com deficiência. Eu só estou falando isso para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse espírito que sabia do trabalho do Cristo, que emanava de esferas superiores, e ele queria também trazer todos esses espíritos, continuar trabalhando como trabalha incessantemente com equipe de médicos, intuindo os médicos, cientistas, para ajudarem aqui na Terra. Olha o que a lição está falando aí, tá? Podem ainda voltar a mundos inferiores por provas e se não assimilarem as lições administradas. Após a variação de posições em todos os campos de vida, em todos, gente. Nos mostrando em todas elas o amor de Deus para com todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Nenhum daquele irmão, vocês podem pegar o pior espírito que reencarnou nessa terra, ele é filho do amor, ele tem um amor em estado latente. É que nós, e eu volto a falar da caridade como se subtendia Jesus, e aí que cada um tire as suas reflexões com relação à caridade. Tá? Os mundos inferiores estão sobre as leis de proteção que atuam em conformidade com os esforços de que ali vivem. Os espíritos respeitam. O que o Cristo falou, gente, na hora que ele estava sendo crucificado? Olhou para o céu, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Jogavam pedra no Cristo,
cuspiam na cara dele, e o Cristo vai e fala isso. Ele era o símbolo do amor, a representatividade de Deus aqui na Terra, exemplificando, através do seu martírio, qual era a objetividade do sofrimento aqui nessa Terra. E Kardec foi, agora vem e explica. Tá? Então, a cada momento, nos aceleramos ao nosso despertamento até sentirmos a consciência de que cada qual tem a tarefa em seu próprio proveito. Gente, a caminhada de um espírito, ela é solitária, é dele. É um presente de Deus, uma dádiva. Uns avançam, outros ficam para trás, mas o Cristo verbalizou: não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. A nossa parte haveremos de fazer e ainda poderemos ajudar alguém a abrir os olhos. É o nosso papel agora. Tá? No contexto das leis que nos ajudam ao despertar. Se o espírito se encontra em um mundo inferior, deve esforçar-se para melhorá-lo, mesmo sendo pequeno o seu trabalho, juntando com o esforço dos outros, avolumar-se-ão os cambiantes do progresso. Muitos podemos fazer para a criação do bem em todas as tarefas dos homens. Para tanto, Jesus nos deixou por misericórdia o Evangelho. Tá? E ainda mais, envia de vez em quando missionários do seu convívio espiritual. Aí mandou Joana de Ângeles, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Eurípides Barçanu e tantos outros que nós perdemos aí. Nós não sabemos, gente. Estão aí, ó, em outras religiões, lá dentro da área da ciência, promovendo. Jesus está em tudo, tá? Então, seu convívio espiritual capaz de nos dar exemplos dignificantes rumo às nossas necessidades, tá? O Evangelho já se encontra na Terra há quase 2000 anos e divulgado incessantemente por todas as vias de comunicação e aparece aos homens por diversas formas. Olha lá, gente. Lembrando do seu ideador cósmico. Tá? O que dizer diante de toda essa assistência espiritual? Estamos sendo agraciados e não devemos recusar essa grande proteção, essa força que liberta, dando entendimento para todos se aproximarem da perfeição pelos próprios esforços, como sendo conquista dos valores imortais. Na linguagem do amor e da posição espiritual em que a alma se encontra, falir toma uma conotação mais transcendental em todo passo que não foi bem aproveitado. O espírito aprendeu alguma coisa que não ainda sabia, adquiriu forças que não possuía. Viu, gente? Eu vou colocar na transcrição do vídeo, mas o que Miramês fala, que essa parte é de Miramês. E eu estou fazendo esses vídeos um por um, são 1019 questões, mas eu estou indo lá nas partes do Livro dos Espíritos, vai chegar a 1100, espero que eu consiga, tá? Sem contar o Evangelho, mas é lindo. Eu não posso deixar de ler, refletir, de beber essa água que traz tanta luz, não só para mim, como também para todos os espíritos que estão nos nossos lares, que convivem conosco, tá? E que depende de nós. Os espíritas têm que saber disso, que eles dependem. Eles são trazidos aos centros, são trazidos aos nossos lares, para que nós possamos trazer, né, mostrar o Deus bom e justo que está conosco a todos os momentos, de mostrar que Jesus continua conosco. Ele partiu para o plano espiritual, mas não nos deixou. Ele continua através dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais, daqueles que colocam junto para nós
para nos apoiarem, para nos ajudarmos a evoluir, a cada um segundo as suas obras. É nesse ponto que estamos todos nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa confortar a todos os companheiros espirituais que estão conosco, tanto aqui no meu lar como nos lares de cada um de vocês, porque Jesus está conosco. Que a espiritualidade possa envolver a todos aqueles a quem nós dirigimos o pensamento, porque eles vão amparar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.